Olá a todos, bem-vindos ao SHARE, Sistema Holístico de Assistência à Recuperação do Ecossistema, e ao Sketch Right Reasons. Eu sou o Bruno. Vamos falar-vos, tenho uma pergunta, a pergunta é da Alexandrina Pinto. Alexandrina Pinto foi uma etnóloga. Etnóloga quer dizer que é uma ministra da Comunhão, de 1852. E ela definiu que cada homem com H maiúsculo, homem e mulher, tem o dever cívico, reitorial e o dever prático de ensinar conscienciosamente ao seu etnário, um etnário é um cônjuge, as reitorias da casa. Ou seja, antes do casamento há uma reitoria, ou havia, ao longo de alguns meses, alguns dias, algumas horas, onde o primeiro outorga, neste caso não outorga, é amnisciente, ou seja, a mulher define ao homem, ou o homem à mulher, assim conseguinte, os direitos da casa, os direitos que quer para si própria, para consigo mesma e para consigo posteriormente, ou seja, durante a relação. E então a Alexandrina Pinto, não foi ela que me pediu isto, foi a doutora Marta Tinoco, que é a Alexandrina Pinto, é a doutora Beca, ou a Beca Boi. Beca Boi é uma juíza que foi, por si própria, construiu um caminho descendente de reitorias cívicas e reitorias práticas no sentido relatório de construção de caráter. E então hoje, no dia 29, de março de 2024, celebra-se o ano da Beca Boi. E ela foi então reitoriada enquanto Alexandrina Pinto. Então a pergunta da doutora Alexandrina Pinto, e não Alexandrina Pinto já é doutora, é: numa relação entre marido e mulher, qual é o grau de proteção cívica, reitorial e prática da traição? Ou seja, o que é que protege homens e mulheres civicamente, praticamente e constitucionalmente da traição? Existem 4 decretos em termos de ONU e em termos de Constituição Pública Portuguesa. O primeiro decreto é o 624, artigo 16, a linha B, que define o seguinte: na reitoria de casamento público, ou seja, pelo registro civil, o homem é descendente de 2 mulheres. A primeira mulher em casa, a segunda mulher na rua. A primeira mulher em casa é a mãe. A descendência refere-se à raça, à cultura e à igreja. Na segunda mulher, refere-se à prima, à irmã ou à cunhada, e deve ser reitoriado o principal descendente dos 2. Ou seja, na Constituição de Reitoria 1, na reitoria pública, o homem tem o direito de ser ele próprio ao longo de toda a sua vida. No entanto, em casamento de registro civil, a traição é conjugada por 2 anos sem licenciatura póstuma. 2 anos sem licenciatura póstuma quer dizer que perde os direitos de autor sobre as suas ações e reivindicações.
podendo originar divórcio, separação ou comum acordo de relação quebrada. É o primeiro decreto. No segundo decreto, é o 1226, artigo 14, a linha B, que define o seguinte: quando a Constituição Pública é reitoriada pela Igreja, o primeiro outorga